Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora falar do mercado aí hoje, das coisas que o mercado fez, as movimentações e também fazer as marcações aí para o dia de amanhã, falando um pouquinho do índice do dólar aí, o que aconteceu hoje. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, que isso ajuda muita gente que está chegando agora. E se você está chegando agora, aqui é um canal onde a gente fala só sobre Smart Money e sempre incentivando a galera a operar mesas proprietárias. Inclusive, a gente tem parceria com várias delas, Forex brasileira, de futuros americanos. Então, se você quiser aí, seja aqui no link da descrição ou no nosso grupo do Telegram, a gente fala muito sobre mesa. Aproveitando que a Apex, que é a mesa principal que a gente opera aqui, a galera que opera mercado de fora, tá com a promoção esse mês estendida para quem quer fazer o teste com 80% de desconto no teste, na renovação e com a ação de One Day Pass, ou seja, você consegue passar no teste se você fizer o resultado em apenas um dia, não sendo necessário operar os 7 dias que normalmente eles pedem, tá? Então é uma grande oportunidade aí de você também estar vindo aí para o mercado americano, que é um mercado muito bom de se operar, principalmente o Nasdaq, que é o nosso ativo preferido, né? E aí você vai encontrar a playlist onde fala do Smart Money, tudo que você precisar saber sobre Smart Money. E se você também quiser se aprofundar, nós temos aí o treinamento Smart Money, onde você vai encontrar um treinamento completo com mais de 70 horas de aulas gravadas, que você vai estar aprendendo tudo que você precisa sobre Smart Money. E o acesso a esse treinamento ele é vitalício. Tudo isso pela bagatela de R$ 297, tá? Então aproveitem, galera. Aproveitem que é conteúdo top a um custo ridículo perto do que entrega o material. Beleza? Bora falar do índice aqui. Hoje, a abertura do índice acabou se dando aqui nessa região, né? Ele veio fazer essa mitigação e aqui nessa zona aqui foi aonde eu entrei vendido logo na abertura. Galera que viu lá no grupo dos alunos, lá de quem já fez o treinamento, que a gente tem um grupo fechado. E lá é onde a gente passa a maior parte do tempo interagindo e estudando e falando e tirando dúvidas. Então, o negócio de fazer o treinamento, você ainda tem o benefício do grupo fechado dos alunos. O que aconteceu aqui? Ele abriu pegando liquidez nesse imbalance aqui perto desse order block, que foi a zona que ontem gerou o stop da galera que estava comprada. Então, assim, é o que eu sempre falo para a turma. Aqui foi a oportunidade de todo mundo que dormiu comprado ontem, sem ter dado stop ali embaixo, foi a chance de zerar a posição. E aí, quando eles zeram a posição, sem ser no prejuízo, o preço dessa esticada. Eu acabei fechando o trade aqui na volta. Eu queria, meu alvo era aqui embaixo, só que ele começou a segurar aqui. Foi um trade que o meu stop estava em 105 pontos, né? Então eu entrei aqui, porque eu entrei a mercado, por isso que eu entrei mais embaixo aqui. Quando ele abriu, eu bati a mercado e ele pegou aqui embaixo. E aí eu saí com 440 pontos, tá? Então foi um trade que pagou mais de 4 para 1. Acabei fechando o dia aí tranquilamente. E aí depois fui fazer minhas outras coisas, dar atenção ao grupo, operar a Nasdaq e acabei não pegando essa subida. Ele deu sim a oportunidade, teve a galera lá no grupo de alunos onde eu postei, eu mostrei para eles isso daqui, a movimentação que ele fez, onde ele não rompeu fundo, voltou, quebrou a estrutura e aqui no flip, né, na quebra de estrutura, ele deu a oportunidade de um trade de pelo menos ir buscar a máxima do dia. Na verdade, ele foi mais, né? E depois, chegando naquela zona de oferta, aqui, dando mais uma oportunidade nesse imbalance aqui, que aí se eu não me engano, eu vi que teve uma galera que pegou essa venda aqui nesse imbalance, né? Que aí também deu um stop curto. Só que aí é aquela história, né? Você não saber, o que eu sempre falo para a turma, o que tem que tomar cuidado com esse tipo de operação é o quê? O que seria uma validação dessa região aqui? Tanto é que vocês percebem, ó, deixa eu tirar isso aqui que não vale mais, já falei.
vocês percebem que o preço ele está num range, né? Ele tá fechado aqui nesse range. Então, o que que acontece? O grande risco de uma operação dessa daqui, qual que ele é? É você entrar na operação e ele vir te estopar direto, porque ele não teve força para romper fundo. Percebam uma coisa, ó, fundo, 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 fundo. Nem fundo é isso aqui é continuidade, mas suponhamos que a gente marque como fundo. São 4 fundos mais altos e ele vem testar essa região aqui. A probabilidade dele passar direto aqui é muito maior do que a probabilidade dele ter dado esse trade. Porque a gente sabe muito bem que se a gente tem essa estrutura aqui fechada, esse fundo aqui teria que estar perdido para a volta ter validado o order block e o fair value gap. A gente não tem um fundo rompido, então por isso ele se torna um ponto não validado. Isso é o motivo pelo qual é um ponto de alto risco. Claro, ele deu o trade, quem entrou arriscou com um stopzinho curto aqui atrás, beleza, aí vai de cada um. Só que, pelo contexto do Smart Money, como não houve uma quebra de fundo, o que eu falo quebra de fundo é o quê? Eu tenho aqui uma estrutura onde o preço fez um fundo, fez um topo. Para essa região aqui ser uma região de oferta validada, esse fundo aqui teria que ter perdido, ou seja, ele teria que ter descido aqui e voltado, aí sim nós teríamos a região validada, tá? Como isso não aconteceu, eu não considero isso aqui uma entrada válida, tá? Isso aqui é uma entrada de altíssimo risco. Quem pegou, deu sorte, fez o resultado, é isso que importa. Mas vocês precisam entender o contexto do Smart Money, que isso aqui é uma entrada de altíssimo risco, porque você tem uma região não rompida, então a probabilidade dele vir romper, ainda mais quando a gente tem uma região de liquidez extremamente forte atrás desse movimento, né? Ó, nós temos aqui um imbalance gigantesco, muito dinheiro que ficou preso aqui nesse rompimento, tá? Então, assim, isso aqui é meio que um imã para puxar o dinheiro. Então, por isso, e com essa força compradora não deixando perder fundo, isso aqui se torna uma entrada de altíssimo risco. Por isso que eu nem faço e nem falo para os alunos sobre isso daí ser uma entrada válida, porque não é. Tá? É uma entrada de alto risco. Ela é contra o movimento, contra qualquer estudo, qualquer leitura que a gente tem do Smart Money. Beleza? Então, fiquem bem cientes desse tipo de movimentação, que isso aqui é muito importante. Tá, galerinha? O que a gente vai deixar marcado aqui? Ó? Eu tenho aqui atrás esse ponto, isso aqui é um ponto de liquidez interna. Tá? Então, a gente tem aqui liquidez interna em cima e liquidez interna embaixo. Tá? Porque quando a gente joga aqui para o 15 minutos, a gente vê que o preço está num range travado e eu tenho um alvo embaixo, tá? Então, assim, por isso que essa entrada ela se torna um risco aceitável, por estar a favor da tendência, porque ainda assim você ainda terá uma última tentativa vendedora de descer, tá? Agora, qual que é a situação do momento? A gente tem o preço subindo e não perdendo estrutura, né? Lembrando, aqui eu teria que pelo menos ele já fez uma quebra de estrutura interna aqui, tá? Sem perder fundo e tem outra aqui. Então assim, ó, uma próxima quebra desse movimento aqui, aí sim, talvez a gente possa ter uma correção, tá? Por que eu falo aí sim, talvez? Porque isso aqui normalmente é uma movimentação complexa, ó, onde ele vem capturando, ele vai fazendo um movimento de fechamento de gap, e aí ele, no último movimento aqui, ele captura a liquidez, coloca todo mundo na compra aqui, e aí gerando esse dinheiro, essa liquidez, ele dá
combustível para o mercado ir para o próximo alvo lá embaixo, tá? A gente não pode se esquecer que o choque recém foi aqui. Então, a perda desse fundo... Opa, deixa eu só corrigir aqui. A perda desse fundo aqui é o boss, tá? Então, por isso que depende dessa confirmação. Nós não tivemos ainda a confirmação. Isso que o preço está fazendo aqui é montando liquidez interna para pegar essa liquidez e ter combustível para ir para o próximo alvo, tá? Então, a gente tem que amanhã estar bem atentos nessas zonas aqui de cima e nas zonas aqui embaixo, tá? Aqui eu não vou marcar como order block, porque justamente é isso que eu falei para vocês. O preço não rompeu esse fundo, então eu não tenho uma região de order block validada. O que eu esperaria aqui numa operação possivelmente vendedora? Um sweep ou alguma coisa desse tipo aqui, tá? Para pegar, e ainda assim, se ele fazendo isso, ele fazendo esse rompimento aqui para pegar uma venda, teria uma quebra de estrutura num time frame pequeno, aí se você opera 2, 1 minuto, alguma coisa assim, tomar o risco apenas com uma quebra de estrutura num time frame menor. Esse é o risco que você tem que correr com parcimônia, né, com coerência, né, para você não tomar risco desnecessário, tá? Mas de qualquer forma, a gente está nessa trava desse range aqui com o preço na zona de equilíbrio. Então, nesse momento, a gente não tem nada a fazer. A gente teria que esperar o preço andar para uma possível venda aqui em cima, uma possível compra na parte de baixo, tá? Ou, claro, se ele, dependendo do movimento que ele fazer aqui, você ter a entrada num time frame menor nessa região, conforme a movimentação, conforme o lado que o preço indica ir. De qualquer forma, essa é a região arriscada de se operar. O ideal mesmo é compra e venda, tá? Então estejam bem cientes disso. Quanto mais no meio do caminho, mais risco a gente tem. Beleza? Então, era isso que a gente tinha aqui pro mini índice. Bora falar de dólar, então. Doleta. O dólar fez exatamente o movimento contrário, né? Ele abriu, só que ele já abriu na região que eu tinha marcado ontem e foi buscar liquidez embaixo, né? Ele foi exatamente no ponto de oferta lá embaixo. Vamos botar aqui nos 5 minutos. Vocês vão ver que ele veio tocar a região aqui do order block dos 5 minutos nessa zona aqui. Tá? E aqui, por que você fala? Por que você tem um order block validado aí, Emerson? Porque aqui eu tive uma certa quebra de estrutura. Ó. Tá vendo? Eu tenho aqui a descida, um topo, uma descida, e ele quebrou a estrutura, foi na região de liquidez, não rompeu o topo, voltou para buscar liquidez aqui embaixo. Tá? Então aqui você teria uma compra exatamente como a venda no índice, ambas de alto risco, mas com um alto risco calculado, porque o teu stop estaria logo atrás da mínima, sem conversa e sem choro. E o alvo era justamente esse, um alvo zone to zone. No índice ele não atingiu o alvo zone to zone, e aqui no dólar ele atingiu, fez o alvo zone to zone. Então, essa é a única diferença entre esses dois movimentos. Certo, galera? E aí, o que a gente tem aqui no dólar? De novo, ó, ele deixa essa região aqui. Ó. Eu tenho um Fair Value Gap aqui, bem forte, inclusive. Tenho um preço que está fazendo... Ele acabou fazendo uma quebra de estrutura micro aqui no fechamento do dia. Aqui, ó, percebam, ele quebrou ali a LTB, e fechou virado para cima, tá? Então, assim, e a gente sabe que o dólar está em tendência de alta. Agora, o que a gente tem que aguardar aqui, ó? O teste dessa região, certo? Eu tenho aqui uma região importantíssima, que é esse cara aqui. Que é a última região aí de topo, que ficou marcado e sem ter a mitigação necessária, tá vendo? Vocês percebam que aqui é o meu último ponto de partida. Então, ali provavelmente vai ser
o teste dessa região. Lembrando, tá? Como a gente tem essa outra zona aqui atrás, com esse outro topo, isso aqui se trata de uma região de liquidez. Então, pode sim acontecer aquele movimento do preço, fazer aquela agulhada aqui e depois vir fazer o reteste para subir. Assim também como pode o preço pegar e ir embora direto, porque ele já veio fazer um teste aqui embaixo, ainda temos um gap gigante aqui, que ele pode vir capturar liquidez, mas isso aí também pode ser que não aconteça de imediato. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele veio de novo tentar pegar essa liquidez ali e não conseguiu, tá? Se a gente passa, quando a gente coloca aqui, ó, no time frame maior, a gente vê que claramente nós temos aqui a região de liquidez e nós temos um gap também extremamente alto lá para trás. Então, essa movimentação aqui, ó, ela se torna um ponto onde o preço pode dar continuidade caso ele passe dessa região, indo no próximo alvo, que é o que a gente falou no estudo de ontem, de domingo. Tá? Então, essa é a parte que vocês têm que ter atenção aqui no dólar. Tá? E caso ele não tenha força para continuar e ele abra aqui para baixo, aí sim a gente tem aí um possível continuação desse pullback, para ele ainda ir buscar os movimentos ali embaixo. Eu vou até ajustar aqui o imbalance para o 15, né? Para a gente já deixar marcada essa região. Então, essa é a visão aí que a gente tem do dólar, tá? Alto poder de liquidez aqui, e essa liquidez aqui em cima não é aquela liquidez que o preço batendo aqui você pode entrar vendido, não. Essa é aquela que está esperando aqui para estopar esses caras que estão querendo achar que aqui vai dar venda e empurrar o preço para cima, tá? Então tome muito cuidado com isso em relação ao dólar. Fechado, galera? Então era isso. Espero que tenham gostado. Tenham todos aí uma excelente noite, um bom pregão amanhã. Grande abraço a todos e até o próximo estudo.